Tem uma coisa que a faculdade de psicologia tem me ensinado e que nenhuma matéria explica. E, sinceramente, isso tem mudado meu jeito de existir enquanto ser humano. Hoje eu quero conversar sobre a faculdade de psicologia, mas não sobre provas, notas, teorias. Eu quero falar sobre algo que estar na faculdade em si tem me ensinado. É sobre o que estar na psicologia, nesses quase 3 anos, está fazendo dentro de mim. Na forma como eu tenho passado a enxergar o outro, mas também na forma como eu tenho passado a me enxergar. Se você também está estudando psicologia ou está pensando em estudar, talvez isso que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje possa te atravessar de alguma forma. E essa é a ideia. Então respira aí e vem comigo. Uma das primeiras coisas que a psicologia tem me ensinado é que saber escutar de verdade é importante. E quando eu falo escutar de verdade, não é aquela escuta onde você está ali só esperando a sua vez de falar, sabe? É a escuta que te faz desacelerar e realmente pensar sobre aquilo que o outro está te falando. Aquela escuta que vai abrir espaço para o diálogo, que vai possibilitar que realmente o encontro aconteça. E eu percebi isso na própria sala de aula, ouvindo os relatos dos professores que também são psicólogos. E nisso eu tenho tentado aplicar isso, em mim mesma, nas minhas conversas com os meus amigos, familiares, enfim. A psicologia tem me ensinado que quando eu realmente escuto alguém, eu permito que essa pessoa realmente exista. Sem precisar ficar se justificando por isso ou aquilo, ela simplesmente é o que é. Isso, gente, vamos combinar que tá cada vez mais raro. Numa sociedade onde ninguém mais se ouve, Todo mundo só quer falar, vomitar os seus argumentos e querer que o outro aceite aquilo ali, goela abaixo. Realmente escutar virou sinônimo de presentear o outro, Mas não é só isso. Além de escutar verdadeiramente, outro ponto que a faculdade tem me ensinado, eu considero também muito importante para nós, futuros psicólogos, é que as pessoas não cabem em rótulos. É comum, que o estudante de psicologia, quando ele entra na faculdade, ele entra logo com aquela preocupação de querer entender o mundo a partir dos nomes, dos conceitos, dos transtornos. Até porque isso parece mais fácil, mais confortável. Mas quando você encontra alguém de verdade, você percebe que é desumano demais reduzir aquela vida a um rótulo, a um transtorno, a um diagnóstico. Eu digo isso não pela minha própria experiência, até porque eu ainda não comecei a atender, eu começo meu estágio no ano que vem, mas por conta dos relatos dos próprios professores, de pessoas mais experientes, de cursos, enfim. Tudo que eu tenho estudado aí durante esses anos já na psicologia. E é isso, as pessoas são meio que unânimes em dizer que o que realmente faz diferença não são as quantidades de técnicas que eu aprendi na faculdade para aplicar. É claro, a técnica ajuda e em muitos momentos ela vai ser sim muito importante para ajudar um paciente. Só que ela não é tudo. O que realmente sustenta o processo terapêutico é o vínculo que você constrói com o seu paciente. É o sentir com, é o acolher. E qual é a mensagem aqui, Que a pessoa, ela vai ser sempre mais do que a dor que ela traz. Ela é história, ela é contexto, ela é ser humano. Um outro ponto é sobre o respeito ao tempo do outro. Porque para e pensa aqui comigo. Quantas vezes a gente não vê um amigo ou um familiar passando por um momento difícil e a gente fica com aquela agonia de querer ajudar rápido aquela pessoa, querer ver a pessoa bem agora, Como se a gente fosse capaz de privar aquela pessoa daquela dor de alguma forma. Só que eu tenho percebido que cada um tem o seu ritmo, os seus ciclos, os seus silêncios, e que apressar alguém é uma forma sutil de não enxergar essa pessoa realmente. Pensando isso na clínica, futuramente, como entender isso e praticar isso será essencial. Inclusive nos ajudando a entender que a gente não tem poder de curar ninguém, de fazer a dor de ninguém cessar. Não cabe a nós, mas somente a própria pessoa, sabe? Faz sentido isso pra você? Porque tem muita gente por aí achando que o trabalho do psicólogo, gente, é dar conselho, é dizer o que o outro tem que ou não fazer. Gente, não é sobre isso. E por fim,
Essa talvez seja a parte mais forte. Estou aprendendo a me deixar afetar. Existe um imaginário na nossa sociedade de que o psicólogo é aquela pessoa séria, neutra, né, distante, que tem resposta para tudo. Não sei se você pensa assim também, só que eu queria te dizer que não é sobre isso, tá? Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que a transformação acontece no encontro. Independente da abordagem que a gente escolha seguir, né? É como eu falei antes, ser psicólogo não é sobre conhecer técnicas e aplicar técnicas, porque se fosse só isso, o chat GPT tá aí, né, galera? Então, é o encontro, é o vínculo, é o ser humano em contato com outro ser humano. Encontro só existe quando você se permite sentir. Sentir com. E de verdade, quando eu olho para o futuro e me enxergo como psicóloga, eu não quero ser vista nem conhecida como aquela psicóloga que é intocável. Eu quero ser alguém que acolhe, que sente, que aprende junto. Então, assim, essa altura do campeonato você já percebeu que encarar uma faculdade de psicologia não é só sobre você se importar com as matérias, né, que você vai estudar, enfim. A faculdade de psicologia nos ensina a ser seres humanos, a enxergar sentido em coisas onde antes a gente só via dor, a encontrar o outro como ele é e não como a gente espera que ele seja. E se você também está nessa caminhada, eu espero que você também encontre isso. O tipo de psicologia que acolhe, que toca, que transforma. E é isso! Se esse vídeo falou com você de alguma forma, eu te convido a curtir, se inscrever, deixar aqui algum comentário, algum feedback. Porque a ideia aqui não é só falar da psicologia de forma técnica. A gente fala também. Mas mais do que isso, eu tô aqui para te inspirar a viver a psicologia e não só estudá-la. Tá bom? Eu também crio conteúdo lá no Instagram, vou deixar aqui o meu arroba para você ir lá, seguir, me conhecer melhor. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!